Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação IDTV. Meu nome é Sandra Dico, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Toda terça e sexta estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos, crimes que aconteceram ao redor do mundo. Esse caso ocorreu em 1981 na Alemanha. É o caso de Marianne Bachmeier. Nasceu em 3 de junho de 1950 em Sardeste, na Alemanha. A mãe da Marianne se divorciou do pai dela quando a Mariana ainda era criança e ela casou-se novamente, mas o padrasto da Mariana era considerado um tirano. Brigava bastante com a mãe dela e eventualmente a mãe dela decidiu ficar do lado do cara e colocou a filha para fora de casa aos 16 anos. A Mariane, ela literalmente foi deixada para se defender sozinha. Em 1966, ainda adolescente, ela teve um filho e o entregou para adoção. E aos 18 anos ela teve outro bebê que ela também colocou para a adoção. Anos se passaram e ela arrumou um trabalho em um bar, começou a namorar outra pessoa que estava trabalhando nesse bar, um rapaz chamado Christian Betholt. E ela acabou, isso ela já tinha na época 22 anos, e ela acabou esperando um bebê e decidiu que ela estava pronta para ter este bebê. As outras vezes ela era muito jovem, e eu não condeno, não cabe a mim passar julgamento em ninguém, e ela acabou colocando as outras duas crianças para adoção, mas ela se viu preparada para ter este bebê e assim resolveu tê-lo. Mas o rapaz não queria absolutamente nada com a criança e ela disse que ela teria da mesma forma. A filha dela recebeu o nome de Ana. Estava crescendo como uma criança feliz, de espírito livre. E há duas versões diferentes da história de como a Mariane a tratava. Os tempos eram outros, tá? As crianças brincavam muito na rua com os amigos. Então, todos que a conheciam falavam que as crianças estavam sempre brincando na rua, brincando com os vizinhos e tal. Já algumas pessoas acharam que, porque ela trabalhava demais, ela deixava a criança viver na rua quase que o dia inteiro, quando não estava assim na escola. Em 5 de maio de 1980, a Mariane ainda estaria dormindo em seu apartamento, que sabemos que na noite anterior, ela e a filha entraram em algum tipo de discussão. Eu realmente não sei qual foi o tipo dessa discussão que você pode ter com uma criança, mas enfim, uma criança não esquece disso tão fácil, né? E no dia seguinte, aparentemente, a situação ainda continuava um pouco tensa entre elas, o que significava que a menina estava um pouquinho rebelde, a tal da Ana. Então ela resolveu se rebelar e resolveu não ir para a escola naquele dia. Mas a Mariane não sabia disso. A Ana andava até a escola, que era bem perto da casa. Então, na mente da Mariana, a Ana foi para a escola naquele dia. Pelas minhas pesquisas, eu acho que a Mariane deveria estar trabalhando, ela deveria ter... Apesar da menina ser muito nova, e também nós estamos falando aqui dos anos, muitos anos atrás, né, gente? É outro mundo. E eu acho que ela ia trabalhar, deixava para a menina ir sozinha depois para a escola, se arruma, come, vai para a escola. Então, ela acreditava que a filha teria ido, né? E a Mariane, naquele dia, ela ia ter uma sessão de fotos para um jornal local, naquela tarde. Como ela achava que a filha tinha ido para a escola e ela não tinha ido, ela tinha ficado na rua brincando com outras crianças, mas eles vieram saber disso depois, a Mariane foi lá, fez a tal da sessão de fotos para esse jornal, e quando ela voltou da sessão das fotos, ela chegou em casa, ela não viu a Ana. Ela achou que isso era estranho, porque ela sabia que a Ana deveria terminar a escola e já vir direto para casa. Então ela começou a procurar por ela e não conseguiu encontrá-la em nenhum lugar. Foi nas ruas, não achou, foi na casa de vizinhos, não achou, foi na casa de amigos, começou a procurar por todos os locais. E ela não sabia onde que a filha estava. Então, naquele momento, ela resolveu esperar mais algumas horas e pensando, bom, a Ana nunca fez uma coisa dessa, vai que ela se atrasou, está um pouquinho a mais na casa de uma amiga, e resolveu esperar. E eis que a Ana não retornou. Então, ela foi à polícia fazer um boletim de ocorrência do desaparecimento da filha. Mas no dia seguinte, a Mariane ainda não tinha notícias da filha dela. E mais uma vez, ela tentando de todas as formas, imagina o desespero de não saber onde que a filha estava. E eis que uma mulher vai na delegacia local e diz à polícia que seu noivo, um açougueiro de 35 anos,
Klaus Grabowski confessou a ela que ele tinha tirado a vida da Ana. Enquanto a Mariane estava procurando a filha, a noiva do traste estava na delegacia o denunciando. Que eu acho que foi uma forma nobre do que ela fez de ir lá e denunciar. Tem muita gente que nem faz isso, né? E ela disse que o que ele fez foi embalar o corpo da Ana em uma caixa de papelão e carregou em sua bicicleta, levando-o para um local perto da margem de um canal, onde ele enterrou em uma cova rasa. A polícia foi para prender o Grabowski, né? Mas quando chegaram lá, ele havia deixado um bilhete implorando a sua noiva para não virar as costas para ele, dizendo que ele iria esperar por ela em um lugar naquela noite para que eles pudessem conversar, e disse aonde seria o encontro. Então eu estou voltando aqui um pouquinho no tempo. Então a polícia, armados dessa informação, esperou, né? E foi exatamente, falou, vamos lá, você vai se encontrar com ele, só que a gente vai junto, né? E foi até lá, e foi nessa forma que ele acabou sendo preso. Ele foi no encontro achando que ela ia aparecer sozinha, e ela apareceu com a polícia. O Klaus, ele era um criminoso condenado que já havia sido sentenciado por ter violado 2 crianças. A primeira era uma menina de 6 anos. Ele pegou a menina, colocou as mãos no pescoço dela, ela conseguiu se livrar dele e acabou fugindo dele, conseguiu correr, graças a Deus, essa daí acabou escapando. Mas a pena dele foi ridícula, tão ridícula que ele estava na rua anos depois fazendo a mesma coisa com uma segunda criança. Aqui, nessa segunda criança, ele foi pego, ele foi realmente acusado de ter tentado tirar a vida desta criança. Foi preso e acabou recebendo liberdade condicional. Então, isso seria nos inícios dos anos 70, isso ocorreu entre 1970 e 1973. Em 1975, ele acabaria sendo acusado por ter violado 2 outras meninas. Em 1976, ele é colocado para ir para uma instituição psicológica e receber um tratamento. Ai, pelo amor de Deus, né? Naquela época, na Alemanha, a castração era possível. Então, o Klaus aceitou fazer isso e 2 anos após a sua liberação, o Klaus foi a um urologista para solicitar um tratamento hormonal para reverter o que havia sido feito com ele. Deixa eu explicar aqui. A castração que foi feita nele aqui não foi aquela cortando os órgãos, os genitais e jogando fora, não. Era, apesar de ser chamada por esse nome, foi feita através de uma medicação que foi dada, super potente, que tiraria qualquer desejo, qualquer coisa no corpo dele, entendeu? Então, apesar que recebeu o mesmo nome, não sei porquê, mas era dessa forma. Então, anos depois, quando ele saiu, ele disse que ele queria ter um filho com a noiva dele, então ele foi no urologista para reverter isso. Então, ele começou disse que estava tendo efeitos colaterais, então esse procedimento foi revertido. Então, aí o infeliz voltou a ter todas aquelas coisas mundanas na cabeça dele novamente, né? Quando ele tirou a vida da Ana, ele tinha a mesma quantidade de testosterona que ele tinha antes da castração, o que foi um ponto de discórdia durante o julgamento dele. Mas menos de 2 meses após, ele tirou a vida da Ana. Ele disse que a Ana, naquele dia, estava apenas brincando na rua, como de costume, então ele a pegou e a levou na casa dele para brincar, dizendo que ia brincar com o gato dele. Ele a manteve por horas na casa dele e acabou tirando a vida, colocando em uma caixa e a levou para esse canal próximo, onde ele acabou colocando o corpo dela. Ele negou que fez algo impróprio com ela, dizendo ela só brincou com os gatos. Aí eu pergunto, se ela só brincou com os gatos, então por que ele precisou tirar a vida dela? Ele disse que a Ana disse que ela iria contar para a mãe dela que ele a tocou de uma forma inadequada, se ela não desse para ele dinheiro. Gente, você acha que uma menina de 7 anos ia brincar com os gatos na casa dele e depois dizer, olha, você me dá dinheiro ou eu vou contar para minha mãe que você me tocou? Pois é, ele disse que foi exatamente desse jeito. E quando isso foi feito, ele não sabia o que fazer e ele acabou tirando a vida dela. Que a gente não acredita que nada. O cara é daquele tipo que a gente já sabe, não pode falar aqui no YouTube, né? A polícia disse que a reação da Mariane era estranha, que ela se recusou a identificar o corpo no necrotério.
E a polícia nunca havia experimentado esse tipo de reação antes, mas familiares relataram que ela estava destruída, por isso ela agiu dessa forma. As pessoas disseram que a Mariane se certificou mesmo se era o funeral da filha dela. Diz que ela estava assim arrasada, mas que ela colocou uma música do Pink Floyd para tocar bem alto. E alguns afirmaram que muitas pessoas acharam que aquilo era um absurdo, né? Por que ela me coloca uma música do Pink Floyd nesse volume, né? Mas cada pessoa tem lá o seu jeito de prestar as suas homenagens. Não cabe aqui a gente a discutir isso. Ela se sentia culpada como uma sobrevivente. Ela passou por tudo isso, de perder uma filha, e ainda de perder uma filha que ela havia tido uma briga na noite anterior. Enfim, as pessoas ficaram do lado dela, né? A apoiaram. 2 anos após o ocorrido, o Klaus foi a julgamento. E esse monstro, no tribunal, disseram algumas testemunhas que ele tinha uma aparência de que nada estava acontecendo. Não parecia arrependido, não estava constrangido, porque a família estava lá. E muito pelo contrário, tentou culpar a menina de 7 anos pelo que ele fez. Então, os 2 primeiros dias do julgamento foram algo como os advogados da defesa dele, que esse ato que estavam atribuindo a ele não era de acordo com os padrões como ele agia anteriormente. Aí só que me faltava, né? O cara já tinha feito disso várias coisas impróprias com um monte de criança e vai lá o advogado fazer uma defesa. Não, mas ele agiu diferente com ela, então ele agia diferente com as outras, então não pode ter sido ele, senão ele teria feito exatamente como fez com as outras. É umas defesas que eu vou te contar. Então, o urologista foi levado para depor, para justificar-se por que ele reverteu o processo. Ele disse na ocasião que o Klaus disse que ele resolveu pedir a castração dele porque ele era meramente um exibicionista. Mas que ele nunca soube que ele havia feito coisas impróprias com as crianças. Então, por isso que ele reverteu. O médico nem para se dar o trabalho de pesquisar por que iria reverter aquilo. Ele falou, não, é que ele só ficava se mostrando para as crianças, então ele pediu que fosse feito isso para ele. E eu fiz, e depois ele veio e disse, não, já não tem mais perigo, tal, já passou toda essa vontade, tal, vou casar, quero ter filhos, aí ele reverteu. Então, o médico disse que ele jamais comentou com ele que ele havia feito isso com outras crianças, que tinha uma ficha criminal imensa. No dia 2, no segundo dia do julgamento, a Mariane estava ali no limite dela, o que é completamente compreensível. Ela estava sentada no banco, na primeira fila do tribunal, apenas olhando para ele. De acordo com os depoimentos das testemunhas oculares, ela meio que tentava instigá-lo, como as pessoas disseram que ela baixinho e ficava dizendo coisas como seu porco. Ele teve que descrever os últimos momentos da vida da Ana. Ele disse que estava alguma coisa saindo do nariz dela e que ele não aguentava ver o corpo dela naquelas circunstâncias e que ele acabou naquele momento de desespero tirando a vida dela. Só que aí todo mundo estava achando que aquela história estava sem pé sem cabeça. Você tem alguma coisa saindo do nariz da criança e você fica desesperado e você tira a vida da criança? Mas antes ele tinha falado que é porque a menina pediu dinheiro para ele. A Mariana, ela estava cansada dele estar atribuindo coisas horríveis à filha dela. Ele estava culpando uma menina de 7 anos pelo ocorrido. Então, na manhã de sexta-feira, 6 de março de 1981, segundo a maioria das fontes, que deveria ser o dia do veredito, não havia muitas pessoas no tribunal. 5 minutos antes do início das sessões, as portas se abriram, o Klaus foi conduzido para dentro da corte, para a cadeira onde ele costumava sentar-se, no banco dos réus. Ele estava sentado de costas para a entrada, apenas 3 metros separava a Mariane do banco aonde ele estava. Ela andou calmamente até ele, tirou uma pistola calibre 22 da bolsa e puxou o gatilho 8 vezes, sendo que 6 vezes acertaram ao Klaus e ele perdeu a vida ali mesmo, no chão do tribunal. As testemunhas disseram que nunca
esqueceriam daquele momento. E o público foi imediatamente dividido. Havia programas de televisão transmitindo pessoas que acharam que o que ela fez era correto, outros que achavam que ela merecia também ir para a cadeia. A Mariane recebeu cerca de 100 mil marcos como doação para pagar os honorários legais, e ela também vendeu os direitos para uma revista semanal alemã chamada Stern. Era um tabloide, né, que publicou uma série de artigos e dizendo que pagariam, além disso, mais 250 mil para ela contar toda a história. E ela contou, e muita gente achou que isso, ela não deveria jamais ter vendido a história da filha dela, que eu acho que não tem nada demais ela ter vendido. Ela foi presa, mas ela logo foi liberada. Não tenho certeza se foi sob fiança ou não e por quais motivos, mas eles aprenderam novamente porque eles estavam convencidos que ela era um risco de fuga, que ela poderia fugir. Então ela estaria sob custódia durante os primeiros 15 meses, e durante esse período foi dito que ela realmente tentou tirar a vida dela cerca de 5 vezes. Ela disse que o psicológico dela estava muito alterado. Ela não queria mais viver e ela achava injusto de estar na prisão por todos aqueles meses. Algumas das estratégias que foram empregadas contra ela, vamos dizer assim, porque o promotor obviamente queria colocá-la na prisão. Mas a população estava dividida, dizendo que ela precisava era de ajuda psicológica. E foi isso que foi feito depois. Ela foi colocada sob uma equipe de psicólogos que a acompanharam, que providenciaram um laudo. Eles disseram que o crime foi premeditado, porque ela tinha a arma dentro da bolsa, né? Então a gente sabe que um crime premeditado não é feito no calor do momento. Então o comportamento dela no tribunal havia sido tudo arranjado anteriormente. Só por isso ela já pegaria ali uma prisão de muitos e muitos anos. Mas eu acho que por causa da comoção pública, ela acabou tendo um veredito totalmente diferente. Eu chego lá, deixa eu voltar aqui um pouco. Os investigadores da Mariana também admitiram que ela comprou esta arma depois do que aconteceu com a filha dela, mas disseram que é porque ela se sentia insegura e por isso que ela quis comprar uma arma para autodefesa e não para tirar a vida do Klaus, que apesar de possuir a arma por legítima defesa, estava na bolsa dela, mas que ela nunca tinha praticado tiro ao alvo, ela nunca tinha tentado saber como é que funcionava aquela arma. Ela realmente mantinha na bolsa para os cuidados dela, que a gente sabe que não é bem verdade, né? Eu acredito que ela colocou lá porque ela queria terminar com a vida dele e eu acho que não tinha nada de errado, para ser bem claro, né? Então, o que aconteceu? Naquele dia, quando ela foi ao tribunal, ela acabou simplesmente tirando a vida dele. E eu vou dizer uma coisa que talvez vá chocar muitos de vocês aqui. Eu sempre digo, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é difícil pensar que eu mandaria para uma prisão perpétua uma mãe que tirou a vida de um homem que fez o que fez com a filha dela, jogou a filha dela como se fosse lixo. Como é que eu iria condenar uma mulher dessa? O promotor disse que todas as vezes ele culpou a mãe. Ele disse assim que a culpa era da Mariane, que deixava a filha na rua enquanto ela estava trabalhando. Mas anos 70, gente, até eu brincava na rua, depois da escola, o dia inteiro. Era comum. A promotoria depois, acho que por causa do calor do povão, retirou a queixa do crime e ela foi acusada somente pelo porte ilegal de arma e foi sentenciada a 6 anos de prisão, mas foi liberada após cumprir 3 anos. Como eu falei antes, muita gente ficou muito feliz que a pena dela foi pequena, né? A Mariane, depois de alguns anos, se casou, mudou-se para a Nigéria e acabou divorciando-se em 1990. Depois ela mudou-se para a Itália e depois ela foi trabalhar cuidando de pessoas idosas e ela nunca mais tinha voltado para a cidade dela na Alemanha, Lübeck, porque naquele local ela era só conhecida, né, como a mãe da Ana.
Em 1995, em outra aparição num show que ela fez, num programa de televisão, ela admitiu que ela havia atirado no Klaus após uma cuidadosa consideração. Ou seja, a fim de cumprir a lei, segundo ela. Ou seja, ela confessou muitos anos depois que, claro, que ela tinha orquestrado em fazer tudo isso. Claro que isso era um crime premeditado, mas obviamente que ela negou no começo, né? Mas infelizmente ela veio a perder a vida em 17 de setembro de 1996, muito jovem, aos 46 anos, voltando para a cidade dela em Lubeck. Ela acabou falecendo de câncer e ela foi sepultada no mesmo túmulo que a filha dela. Uma história muito triste, perdeu a vida tão jovem, né? E eu gostaria de ouvir de vocês aqui. Se vocês fossem o jurado desse caso, vocês teriam dado a ela prisão perpétua ou vocês acham que o tempo que ela passou na prisão foi o suficiente? Os 3 anos. E a minha opinião eu já deixei no curso. Eu acho que foi mais do que suficiente o que ela fez. E é isso, se vocês gostaram do caso, deixe o seu gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.